Olá, boa noite a todos. Bem-vindo ao nosso programa Espiritismo na Prática. E hoje então, a gente vai falar um tema que é muito interessante, que é o despertar espiritual do ser. Esse tema de hoje, nós temos então vários relatos de pessoas na internet, que são relatos que alguns são semelhantes, outros são divergentes, né? Divergem em algum ponto, ou em vários pontos. Isso é muito interessante porque há uma uma mudança de informações que a gente pode tirar de aprendizado. Então, hoje a gente vai falar sobre isso e eu quero convidar vocês, então, para continuar conosco até o final do programa, tá bom, pessoal? Seguinte, nós temos que, então, a nossa parceira, nossa amiga, Lara, né, que vai, então, fazer as considerações iniciais sobre o tema de hoje. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem e você? Boa noite a todos que estão nos assistindo, que estão acompanhando os nossos estudos, nossas reflexões por aqui, né, Jefferson? É sempre um prazer estar aqui. Prazer E esse nosso. tema é muito interessante, né, Jefferson? Despertamento é uma coisa que realmente aguça a curiosidade das pessoas, né? E quando a gente vai falar de despertamento, a gente precisa compreender primeiro o que é despertar, né? Gente, eu adoro dicionário, viu? Sou fã do dicionário. E quando a gente faz uma breve consulta no dicionário, a gente vai ter que despertar, fazer sair ou sair do sono, do estado dormente, do estado de torpor ou de inércia. É acordar, fazer readquirir ou readquirir força ou atividade. Se a gente levar isso para o lado espiritual, né, essas definições ficam mais interessantes ainda, né? Porque quando nós estamos mergulhados na ignorância, né, no sono ali da falta de conhecimento, dormindo para os verdadeiros valores da existência, né, sem tomar conhecimento dos valores espirituais, é como se a gente tivesse realmente dormindo nesse estado de torpor, né, presos realmente na ociosidade, na inércia. E aí acontece que a gente uma hora acorda, né? E a gente acorda por bem ou a gente vai acordar por mal, né? E geralmente, quando nós começamos a perceber o caminho que nós estamos trilhando na nossa vida, por exemplo, quando a gente começa a utilizar a nossa capacidade de raciocinar e de enxergar o mundo de forma mais criteriosa, ou então nós somos acordados pelos acontecimentos difíceis e dolorosos da vida, né? Como uma doença, às vezes uma doença muito prolongada, uma doença grave, um acidente, às vezes você pode ter se vitimado ali num acidente de carro e ter acontecido algo muito grave com você, e até mesmo, né, como a gente está tratando sob a ótica espiritual, até mesmo quando acontece da mediunidade ficar mais aflorada na nossa vida, né? Então, assim, tem aquelas pessoas que têm mediunidade para enxergar o mundo espiritual, para ouvir, né? E aí a gente leva um susto, né? Se a gente não está preparado, né? Você acorda assim, opa, tem alguém andando por aqui, estou vendo gente que eu não sei se só eu que estou vendo, ou estou escutando alguma coisa que não sei se só eu que estou escutando. Então a gente desperta dessas maneiras, né? Para as verdades espirituais. Então vejam só, o despertar ele acontece quando eu mesmo começo a perceber a minha necessidade de mudança, de melhoramento, ou ele vai acontecer ante as dificuldades e os desafios da vida. Né, gente? Porque a vida nos impõe uma série de dificuldades e desafios que servem para o nosso aprimoramento, né? São como provas mesmo, né? Afinal, a gente habita um planeta de prova e expiação, são provas para ver se a gente já estará apto a seguir de maneira mais madura, né? Mais consciente. Agora, Jefferson, quando a gente fala de despertamento do ser para essas questões transcendentais, né, mais elevadas, questões superiores da vida, a gente percebe que muitas vezes
aquele que inicia esse processo de despertamento, ele geralmente é envolvido ali, né, por sensações boas, né, alegres, né, às vezes até a gente fica até eufórico, né, nossa, eu descobri isso aqui, que coisa mais legal, né, por quê? Porque a gente percebe que está tendo uma iluminação mental, né? A gente está tendo um melhor entendimento das questões da vida, uma melhor compreensão dos propósitos, né? Está entendendo o nosso propósito como ser humano, né? Das metas que a gente quer atingir na vida, né? Eu não estou falando aqui só de meta material, né? Estou falando principalmente de meta espiritual, intelectual também. Então, o homem que começa o seu processo de despertamento, ele apreende uma nova realidade, né? Que realidade é essa? A realidade da vida espiritual, né? E esse despertamento, ele envolve a nossa renovação mental, emocional e intelectual, né? A gente lembra aí de Paulo dizendo, né, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, tudo começa na nossa mente, né? A gente sempre cita Emmanuel, né? Porque Emmanuel realmente é maravilhoso, uma fonte maravilhosa de conhecimento, né? Que Emmanuel fala que a mente é o espelho da vida. Então, a nossa renovação, ela começa realmente na nossa mente, né? E vai acontecer desses dois jeitos, né, Jefferson? Ou porque a gente realmente se interessou, sentiu essa necessidade de transformação na nossa vida, ou porque doeu demais e aí a gente procura explicação, saída para aquilo que a gente está passando, né? É verdade, Laura, isso mesmo. E tanto é que a gente pode perceber que muitos despertamentos que ocorrem conosco, né, são dois caminhos, ou pelo amor ou pela dor, né? E a maioria das vezes, infelizmente, pela dor, né? Porque a gente acaba sendo empurrado de forma sem querer, né? Sem a gente querer, sem a gente ter essa ponta de ação, né? E isso é uma oportunidade que o plano espiritual nos dá para a gente poder seguir em frente, para a gente poder seguir caminhando, evoluindo. Deus permite que a gente avance sempre, porque o Espiritismo diz, né? A própria doutrina fala que a gente nunca vai retroceder, a gente só pode ficar estacionado ou avançar, né? Então, e eu acredito que, mesmo que a gente esteja estacionado, a gente está evoluindo alguma pouquinho, uma coisinha ou outra, algum ângulo ou outro, né? A gente está sempre evoluindo. Então, e como o Efésios fala, né? Que eu acho muito interessante o que o Efésios fala, né? No livro de Efésios. Paulo falou o seguinte, no capítulo 5, no item 14, pego que desperta tu que dormes, e levanta-te dentre dos mortos, e Cristo te iluminará. E já no verso seguinte, no 15, fala o seguinte, ó, portanto, vede prudentemente como andais, não como os nécios, mas como os sábios. Isso é muito interessante, né? A gente sempre tem que acordar. A gente dorme, a gente vive, muitas pessoas vivem praticamente uma encarnação inteira dormindo, né? Não procura a espiritualidade, vive na ociosidade, busca a preguiça como sua companheira, sua aliada do dia a dia, e se esquece de evoluir. Se esquece que tem um familiar que você pode estar ajudando, se esquece de você poder estar se aperfeiçoando, poder se melhorar, e ajudar até as instituições, as pessoas que estão ao seu redor. E o despertar da espiritual de cada um, ele ocorre nesse momento de que a gente está mais precisando, né? E Deus nos dá essa alavanca para a gente poder avançar. Então é muito interessante que esse despertar, né, do nosso ser, ele ocorre, né, muitas vezes pela dor, como eu já falei. E entre as dores que a gente tem é a doença. A gente, às vezes, está ali num processo de doença terminal, e aí que a gente começa a ligar o gatilho. Poxa, eu passei a vida toda sem Deus, sem vivenciar realmente que Deus no meu coração, na minha mente. Vou usar esse momento que eu estou aqui definhando, né, para poder chegar a Deus. E essa é uma oportunidade muito grande de a gente poder chegar a Deus.
Então, Deus nos concede sempre a oportunidade de a gente buscar se ligar a Ele, porque a religião é ligar-se a Deus, né? Você é a criatura, o filho, né? A criação que religa a Deus, que busca a Deus novamente. Então, isso é algo que acho que muito interessante, né? E eu gostaria que a Lara pudesse fazer umas considerações, alguns comentários sobre a parte das sensações, sinais que nos faz acordar, despertar para o mundo espiritual, para a realidade de despertamento. É. Ô Jefferson, foi legal você ter falado aí de Paulo, né? Porque essa frase é ótima, né? E o Emmanuel tem um texto no livro Fonte Viva que chama Acordar e Erguer-se. E ele cita essa frase de Paulo, né? Ele fala assim: vamos lembrar, né? Ele fala: disse Paulo, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te iluminará. E ele fala assim: e nós vamos repetir, acordemos para a vida superior e levantemo-nos na execução das boas obras, e o Senhor nos ajudará para que possamos ajudar os outros. É muito bonito isso, né? Maravilha. É maravilhoso. Então, eu acho assim, sabe, Jefferson, que quando nós começamos o nosso processo de despertamento, né, para as verdades superiores da vida, a sensação que nós temos é como se realmente a gente fosse invadido por sentimentos mais elevados, né? A gente às vezes é invadido ali por aquela. Eu não sei, eu posso falar assim, como aconteceu comigo, porque eu cresci numa família católica, né? Eu fiz até parte de coral de igreja, viu, gente? Então, assim, eu cresci numa família católica, mas eu desde muito nova, eu sempre tive muita curiosidade a respeito dessas questões. Eu pensava que Deus, quando eu imaginava Deus, eu vou contar aqui, as pessoas vão rir, mas foi exatamente, era isso que acontecia. Quando eu imaginava Deus assim, um ser gigante, enorme, e que a gente estava dentro dele, né? Porque eu li a Bíblia desde muito cedo. Então, quando eu li aquela passagem de Paulo, né, falando que em Deus nós estamos, nos movemos e existimos, eu ficava imaginando Deus, aquele ser enorme e que tudo estava dentro de Deus, né? A gente estava ali dentro de Deus, mas a gente não, até hoje a gente não tem essa compreensão do que realmente é Deus, né? Tanto que lá no livro dos Espíritos fala, né? Falta-nos um sentido para que a gente compreenda, né, a realidade do Pai. E o que acontece? Eu imaginava isso. Então, uma vez, gente, podem rir porque isso é engraçado mesmo. Quando eu estava na escola, eu estava ali, acho que na terceira ou quarta série, a professora de ciências estava falando ali dos protozoários, né, na aula de ciência ali, que causam doenças, né, da ameba. Quando ela falou que a ameba está dentro da gente, eu falei, nossa senhora, nós somos uma ameba dentro de Deus. A mente da criança, né? Aonde vai. E, gente, isso é muito engraçado. Até hoje, a minha professora, quando eu encontro com ela, né, na rua, ela lembra dessa história, porque essa história fez a gente rir muito, porque eu falei em voz alta na sala de aula, eu não guardei essa experiência para mim, eu falei em voz alta. Então, assim, tirando a parte engraçada, o que acontece? A gente realmente começa a compreender e a gente é tomado por sentimentos mais elevados. A gente passa a perceber valores que antes não passavam desapercebidos para nós, né? Por exemplo, como é bom você ajudar o outro, como é bom você conhecer a verdade das coisas, como é bom você utilizar a sua capacidade de raciocinar para você compreender como a vida funciona. Então, a gente realmente é levado por sentimentos que geralmente a gente não está acostumado quando a gente está muito ligado às questões materiais, né? Mas tem algumas coisas, Jefferson, que impedem esse nosso despertamento também, né? É bom a gente falar disso. Quando a gente está muito ligado ao materialismo, né? As coisas, porque, gente, o mundo material tem um apelo enorme em nós ainda.
Mas se a gente se liga somente às coisas materiais, fica difícil despertar. E o despertar é uma necessidade premente de cada um de nós, né? Quando a gente é muito egoísta, quando a gente só vê o eu, né? Tudo é para mim, eu não importo com o que acontece com o outro, né? Quando a gente é orgulhoso demais, né? Então vai fazendo com que demore mais essa questão do despertar. E quando a gente é muito ligado a essas coisas, egoísmo, orgulho, vaidade, ao materialismo, geralmente a gente vai despertar pela dor mesmo, né? Porque essas coisas deixam a gente cegos, entorpecidos, dormentes para as realidades espirituais. Então, mesmo quando nós começamos o nosso processo de despertar, à medida que o tempo vai passando, né, o que acontece? Essa alegria de que a gente tem no início, né? Falando, nossa, isso aqui é o que faz. Ah, eu estava contando, né? Que eu cresci numa. Vou voltar, gente, porque eu juntei uma coisa na outra. Quando eu cresci numa família católica e eu lia a Bíblia e as coisas. Eu ia para a igreja, assistir à missa e começou a não fazer muito sentido para mim, sabe? Não é que não fazia, estava errado, mas faltava alguma coisa para completar aquilo que a Bíblia falava. E eu não conseguia achar o que, que era. Até que o meu tio me presenteou com o livro Pão Nosso. Foi o primeiro livro do Chico Xavier que eu li, Pão Nosso, aos 12 anos. E aquilo fez todo sentido para mim. E aí eu comecei a minha caminhada ali de estudo na doutrina espírita através desse livro Pão Nosso. Eu falei, é isso aí. E aí, gente, realmente é a minha experiência. Aquilo fez tanto sentido, é como se acendesse uma luz assim no quarto escuro que eu tivesse, porque fazia todo sentido o que estava dito ali no livro. Que a vida continua, que a gente não morre, que a gente tem que se melhorar, né? Porque a gente é do mesmo jeito que a gente está aqui no mundo material, é o jeito que a gente vai para o mundo espiritual. Por isso que se a gente quer ir para um lugar bom, a gente tem que se melhorar. Isso começou a fazer sentido para mim. Que a gente nunca está desamparado, que a gente não vai arder no mármore do inferno se a gente fizer coisa errada e não se arrepender, né? Porque essa ideia de você não ter condição de reparar o seu erro é muito dolorida, gente. Não é? A gente pensa assim, ah, não, se nessa vida eu fiz alguma coisa muito ruim, se eu matei alguém, se eu cometi tantos enganos, eu não vou ter a possibilidade de consertar? Então, onde está a justiça divina? Né? E isso, gente, com o despertamento para as realidades espirituais, a gente vai compreendendo que Deus é todo justiça, todo misericórdia, todo amor. E se ele é justiça, e claro que ele é, como é que eu posso errar e não ter possibilidade de consertar? Né? Então, o meu despertamento passou por essas questões que eu comecei a indagar, mas por que a criança nasce doente e o outro nasce saudável? O que aquela criança fez para merecer nascer doente? Eram questões que surgiam à minha mente e que eu não encontrava resposta que me satisfizesse na Igreja Católica. E quando eu ganhei esse livro, Pão Nosso, eu falei, ah, é isso aí. Então, ali eu comecei a minha jornada de despertamento. E, claro, a gente é invadido, sim, por essa sensação de alegria, porque você passa a compreender, né? Às vezes até euforia mesmo, é um júbilo que a gente sente. Mas o que acontece? Quando o tempo vai passando, à medida que ele vai passando, essa sensação, na verdade, ela sofre algumas variações, ou às vezes ela até diminui um pouco. Por quê? Porque a gente percebe que os nossos problemas, os nossos velhos problemas, não foram embora. Eles continuam ali. A gente descobre que nós ainda temos os nossos traumas, que a gente ainda enfrenta desafio, que a gente ainda vai ter dificuldade. Não é porque a gente descobriu
a vida espiritual mais elevada, que faz mais sentido, que os nossos problemas acabaram, não. Né? Eu estou aí até para dizer que eles aumentam um bocado, viu, gente? Aumenta porque você passa a compreender mais, né? Então, assim, a gente não se transforma num passe de mágica em outra pessoa, né? A gente continua com as mesmas limitações. Então, nós precisamos ter em mente que, como seres espirituais que nós somos, espíritos imortais que nós somos, o nosso caminho, né, para as maiores expressões de espiritualidade só estão começando. Nós estamos ali nos primeiros degraus, né? Nós precisamos compreender os nossos próprios limites para que essas energias que passam a atuar em nós nesse processo de despertamento possam ser para nós um farol na nossa vida, nos impulsionando a caminhar cada vez mais, né, pelo caminho do conhecimento, do autoconhecimento, né? Um passo por vez, com disciplina e com vontade firme. E eu acho, Jefferson, que quando a gente passa por esse despertamento interior, sabe, surge essa vontade da gente se melhorar, né? Na verdade, pode até acontecer, às vezes, um certo deslumbramento, né? E é normal isso, gente, por quê? Essa possibilidade de transformação, né, de conhecimento de nós mesmos, da vida espiritual, a gente precisa ter um certo cuidado e entender que esse processo não é rápido, ele é lento, ele tem que ser realizado com consciência, né? Você não pode achar que você lê uma página de livro, opa, despertei, sei tudo agora. Não é assim. É um processo contínuo, exige disciplina, exige esforço para a gente continuar no caminho, né? Porque ninguém vira santo de um dia para o outro, não. E sim, gente, o nosso objetivo é nos santificarmos, né? Quando a gente fala isso, o povo fica de cabelo em pé, né? Ah, meu Deus do céu, vai virar santo. Gente. O que é santificar-se? É você se melhorar continuamente. Né? Isso é santificar-se, é esse processo de melhoramento. Então, todos nós, quando nos dispomos a nos melhorar, a gente entra nesse processo de santificação. Né? Então, é preciso que a gente compreenda isso, que a nossa vida não muda de uma hora para outra, a gente não tem todo o conhecimento do mundo, a gente começou. Né? O processo de aprender, gente, é roteiro para muitas vidas, né? Não é só nessa aqui. Posso estudar quanto tempo for a minha vida inteira, que eu só estou começando. O processo de aprendizado é infinito, eterno. Toda vida a gente vai aprender, né? E antes da gente querer ser santo, a gente precisa aprender a ser humano. Humano melhor, mais consciente, mais voltado para o bem, né? Eu acho que é isso, Jefferson. Muito bom, Lara. Gostei bastante da sua abordagem e gostei muito de saber do seu despertamento, né? Então, eu vou falar rapidamente do meu, porque acho que isso é interessante também falar um pouquinho do meu. Eu nasci numa família de Umbanda, da Umbanda, né? Meus pais eram bandistas, e então tinha conhecimento, já tinha aquele... já estava inserido já na parte espiritual, né? E com 21 anos de idade, né, eu falei assim, vou começar, porque meu pai e minha mãe pararam de seguir Umbanda, né? Ficar mais para católico não praticante, né? Então, eu falei assim, vou estudar, continuar no caminho, vou estudar, né? O meu caminho de despertamento espiritual, né? Então, eu procurei o livro dos Espíritos, comprei ele, demorei quase 4 meses para poder começar a ler ele. Por quê? Por medo. Medo do quê? De ler, porque tinha essa ideia, né? Eu ia ler, né? Ia ver, começar a ver espírito, começar a ter mediunidade, né? Aquelas coisas todas, né? E depois que eu comecei a ler, né? Aí comecei a aprender, gostei bastante. Aí comecei a devorar livros, né? É interessante que você falou sobre a gente está aprendendo, né? À medida que a gente vai aprendendo, a gente vai se aperfeiçoando. Isso é muito verdade, porque a gente parte de um caminho
de um princípio, que a gente não sabe nada, né? Toda vez que a gente nasce, a gente reencarna de novo, a gente começa do zero, na parte material, no conhecimento material, mas o espiritual ainda permanece. A gente parte daquele ponto que a gente parou na vida passada e continua a partir dali. E chega um momento, né, que a gente acaba enfrentando alguma circunstância, alguma situação que nos força a despertar, a relembrar ou a ter simpatia por um segmento, alguma coisa. E isso acho que é bastante é, evidente quando a gente começa a presenciar situações na nossa vida, no dia a dia, a gente começa a questionar, poxa, será que essa pergunta que eu tenho, essa dúvida que eu tenho, será que pode ser respondida por alguma religião ou alguma filosofia, ou alguma entendimento que possa ter sobre isso, né? E isso foi umas buscas que eu sempre pesquisei, né? Saber o que era Deus, né? Porque eu achava que Deus é um senhor de idade, né? Um velho, cabelo branco, né? E é o que a gente vai... Com tacape na mão, né, para tirar na nossa Exato, cabeça na hora que a gente faz as coisas exato, erradas, é ótimo. exato. E mais engraçado aí que você vem muito ao encontro que você pensa, eu achava que Deus era um ser de 100 metros de altura, de 200 metros de altura. Eu cheguei a pensar também como você pensou, que nós estávamos dentro de Deus, né? Como se fosse uma mônada, né? E isso é algo muito interessante. E, e a gente tem que tomar cuidado também, pessoal, que às vezes quando a gente começa a despertar, a gente não está ainda embasado no conhecimento, a gente está ainda começando a dar os primeiros passos. Isso pode gerar um problema muito grande quando a gente começa a parte da idolatria, né? E até gostei que a Lara falasse um pouquinho sobre a idolatria, porque é um assunto muito interessante, né? É, isso é verdade, viu, o Jefferson, porque às vezes isso acontece muito, né? Mas antes de eu falar disso, eu só queria Sim, fazer uma observação, que é o seguinte: eu vejo muitas pessoas citando aí fórmulas para você se santificar, para você despertar, né? Métodos para você ser uma pessoa melhor, 100 coisas que o outro faz para ser uma pessoa de sucesso, né? 2.000 coisas que você faz para despertar espiritualmente em pouco tempo, né? Para você ser mais consciente. Só, gente, assim, nada contra, né? Cada um faz do seu jeito. Mas o que eu enxergo é que assim, esse processo de despertamento, na verdade, é o despertamento da nossa própria consciência, né? E cada um vai descobrir o seu caminho mesmo, porque nós somos pessoas diferentes, nós vivemos experiências diferentes, né? Cada um de nós tem a sua história diferente um dos outros, né? E eu até lembro que lá no livro Fonte Viva, né, pela psicografia do nosso querido Chico Xavier, né, o Emmanuel fala. Ele fala que é necessário essa renovação diária, né, todo dia. E ele fala assim: olha, renovemos-nos por dentro. É preciso avançar no conhecimento superior, ainda mesmo que a marcha nos custe suor e lágrimas. Então, gente, isso é uma advertência que o Emmanuel faz, e eu penso muito no cuidado e na vigilância que a gente tem que ter conosco, né? Por quê? O que acontece? Esse nosso processo de despertar acontece duas coisas. Primeiro, a gente pode achar que é melhor do que o outro, né? Ah, que eu já estou fazendo meu processo de despertar, então eu tenho mais consciência que o outro, eu já tenho mais conhecimento que o outro, eu já estou plenamente desperto. E aí, gente, a gente cai no erro de se transformar numa pessoa muito exigente, que julga o outro com muita severidade, né, que condena com muita veemência, quando na verdade o que precisa é a gente conservar a nossa disciplina, como o Jefferson falou, né? É ter firmeza na vontade da gente prosseguir no caminho, ter serenidade, ter equilíbrio, ter bom senso, ter doçura, né? Porque o esclarecimento e a conscientização da nossa realidade íntima, ela é urgente. Sem o conhecimento de nós mesmos, o despertar da nossa consciência interior fica travado. Não é só o conhecimento externo, a gente precisa voltar os olhos para dentro de nós,
né? O autoconhecimento é essencial nesse processo nosso de despertamento, né? Por quê? Porque este processo de despertamento consciencial, ele tem que vir acompanhar de esclarecimento, de mudança de conceito, senão não vai haver uma mudança real de atitude da nossa parte, né? E aí eu vou falar do que o Jefferson falou da questão da idolatria, porque esse é um dos equívocos que a gente comete, gente, nesse processo de despertamento, é idolatrar pessoas que estão nesse mesmo processo que nós, né, por vezes começaram antes da gente, então às vezes estão um pouco mais avançadas, e a gente fica ali achando que essas pessoas são a mais alta expressão de espiritualidade. E, gente, não é assim, sabe por quê? Porque isso traz uma decepção enorme quando a gente percebe que essa pessoa que a gente está idolatrando ainda comete erro, ainda enfrenta suas dificuldades, luta os mesmos desafios que nós lutamos, adoece, tem medo, tem ansiedade, sente angústia, se desequilibra. E aí? Quando isso acontece e a gente se decepciona, a gente corre o risco de abandonar o processo de despertamento. Então, a gente nunca deve partir para essa questão da idolatria, de idolatrar o outro, né? Porque tem gente que entra mesmo, né? Como se fosse um processo de fascinação, né? E segue o outro para onde o outro vai e tudo que ele fala está certo. Não é assim, não, gente. Olha, o que eu estou falando aqui, que é fruto do meu estudo, o que o Jefferson está falando, que é fruto do estudo dele, você que está nos ouvindo, você tem que pegar essas informações e fazer o seu próprio estudo. Você não pode acreditar na gente cegamente, não. Você tem que buscar várias fontes, ver, olha, e não, está certo que fulano também falou, esse aqui também falou, Kardec falou, Jesus falou isso. Então, faz sentido. Por quê? Nós somos dotados de capacidade de pensar, gente, de raciocinar. Então, a gente tem que pegar as informações e averiguar se elas são verdadeiras. Pensar, isso aqui faz realmente sentido? Né? Ou isso aqui é só balela? Por que eu estou acreditando nisso? Onde isso mais está escrito? Mas isso aqui não parece uma coisa meio louca? Ou isso aqui não é uma coisa anticristã? Pronto, aí você já não segue. Você já vai para outro caminho. Então, assim, a gente tem que entender que todos nós somos seres humanos. Nós trazemos dentro de nós a nossa bagagem de experiências que a gente já viveu. Então a gente vai trazer a nossa visão para a realidade, mas tem que ser sem misticismo, sem idolatria, sem ilusão, né? A gente tem que entender, gente, que todos nós estamos aqui nesse planeta, que é um planeta difícil de provas e expiação para o nosso aprimoramento, né? Lutando mesmo para nos melhorarmos, para evoluirmos, mas nós somos todos humanos, todos. Eu erro, o Jefferson erra, você erra, todo mundo erra. O importante é que quando a gente erra, a gente enxergar o erro e corrigir. E não ficar comungando com o erro, porque isso é o pior equívoco que a gente comete, é ficar achando que tudo bem, está errado, tudo bem, né? Tudo bem eu caminhar no erro. Não pode, né? O que a gente precisa é continuar se esforçando no caminho reto, no caminho do bem, né? Eu acho que isso é o mais importante, viu, Jefferson, nessa questão do processo de despertamento, é entender que a gente é humano, que a gente vai errar, e sem idolatrar o outro, porque o outro também vai errar. É bem verdade, né, Lara? E a gente tem que sempre procurar a universalidade do conhecimento, né? Isso que Kardec fala sempre a nós, né, nas obras básicas, né? Que quando, se a gente falar alguma coisa aqui que você, não, tô com dúvida, será que é verdade isso que o Jefferson falou? Será que é verdade isso que a Lara falou? Vou consultar lá no Livro dos Espíritos, na obra de Kardec. Se não tiver lá, porque não é verdade, né? E então, acho que sim, a gente tem que buscar o entendimento, né?
e buscar analisar as situações, né? As ideias que são colocadas para nós. Quando a gente vai na palestra, né? Principalmente palestras de pessoas que não têm, talvez, um cunho espírita, por exemplo, se você quer ser espírita, não tem um cunho espírita, né? Mas cuidado também, né? Porque às vezes a pessoa pode estar colocando uma ideia que não é verdadeira, uma ideia que pode te iludir, que lá na frente você vai descobrir que não é verdade, que é uma inverdade, e você pode se decepcionar. Você pode se sentir traída, pode se sentir enganado. Isso pode fazer com que você, como a Lara falou, encerre seu processamento de despertar, porque você ficou chateado, ficou magoado com aquela pessoa. Isso causa, então, uma perturbação, né? Em vez de você subir um outro grau, você acaba ficando estagnado. E além do mais, né? As pessoas que estão começando agora, com despertar, que querem buscar a espiritualidade, tenham pensamento, tenham entendimento que todos nós somos seres humanos, somos passíveis de erros, de equívocos, e somos também seres que podem ser enganados, né? Ninguém está, nem os maiores médicos do mundo nunca tiveram um espírito que pudesse enganar eles, né? Então, sempre ter o equilíbrio e o pensamento de poder, se a gente for enganado aqui, não. Enganado porque nós cedemos o lugar para ser enganado, né? E a gente cedeu a situação para ocorrer. Então, a gente tem que ter conhecimento, buscar estudar, buscar se aperfeiçoar. O Evangelho segundo o Espiritismo nos ensina sempre que se reconhece o espírita, né, por essas mudanças, por essa forma de se melhorar, sempre ser melhor a cada dia. Então, a gente não pode ser ingênuo, né? Porque muitas vezes a gente é ingênuo, a gente acredita em tudo. Principalmente quando a gente está começando a despertar. A gente não tem uma religião, a gente quer seguir, a gente está procurando uma religião para poder seguir, muitas vezes a gente acaba sendo iludido, né? Porque tem pessoas que, a gente sabe que tem pessoas que são espertas, né? Que gostam de enganação, que querem o recurso financeiro, né? Ou querem uma condição material, né? Que possa tirar de você. Então, é essencial que você tome cuidado sempre, né? Busque conhecimento, busque saber quem está falando, quem você está ouvindo e quais são as condições, né? Da semeadura que a pessoa planta no seu dia a dia através do conhecimento. Então, como diz o próprio Kardec, fala, né? Que a gente reconhece a árvore pelo fruto, assim como Jesus fala também, né? Então, acho que sim, por nós sermos passíveis de erros, por a gente ser ingênuo no início, a gente vai aprendendo, a gente vai caindo, né? A gente vai aprendendo, isso faz parte da vida, né? A gente passa por tribulações, a gente passa por situações que não são agradáveis, mas isso não pode impedir nosso progresso, não pode impedir nossa evolução rumo a Deus, né? Então, acho que nós devemos ter esse cuidado. E outra coisa que eu gostaria de falar também, referente ao tema de despertar, que nós precisamos também, quando você começa a despertar, você tem uma grande chance de você querer sobressair sobre seus familiares, sobre seus amigos. Então, isso é comum, tá? Isso não é que seja uma coisa grande, coisa, não. Grande erro, não. Isso é uma coisa comum. Eu passei por isso, não sei se a Lara passou por isso, mas eu passei por isso. Quando você conhece um pouquinho mais que outras pessoas, você quer ser um pouquinho mais que elas, né? Quer ser, como dizem, a fascinação, né? A vaidade e o orgulho, né? E o egoísmo também, né? E, e a gente acaba faltando, às vezes, com respeito com outras pessoas. A gente quer impor uma situação, a gente quer impor nosso conhecimento sobre a pessoa, e isso vai prejudicar ela e a nós também, porque a gente vai magoar a pessoa, a gente vai deixar, às vezes, a pessoa se distanciar de nós. Isso é muito grave, né? Então, vamos tomar cuidado, vamos respeitar o despertar de cada pessoa. Cada um desperta da sua maneira, do seu tempo. A gente não pode querer avançar o outro, fazer o outro correr no seu despertar, só porque você quer, só porque a gente quer. A gente tem que respeitar, tem que ter caridade, né? E como Jesus fala, né, no Livro dos Espíritos, na verdade, o Allan Kardec fala no Livro dos Espíritos, né? Fez um questionamento aos espíritos, na pergunta 886, que qual que é o verdadeiro sentido da palavra caridade? E os espíritos responderam: benevolência com todos, indulgência para com perfeições alheias e perdão das ofensas. Se a gente tiver, então, indulgência com nosso amigo, nosso familiar que não quer aprender, que não quer seguir o caminho espiritual, que não respeita o seu despertar espiritual, não importa.
faça você o seu trabalho, faça você o seu processo de despertar, porque e deixa que a pessoa que não quer aceitar, que não concorda com você, deixe ela de canto, ela vai ter o despertar dela. Não force uma situação que ela não está pronta para isso. É a mesma coisa você querer colocar, você aprender, ir na faculdade, fez 4 anos de faculdade, e você ser físico, né? E aí o seu familiar vai fazer começar a fazer curso de física agora, e você querer que ela já saiba tudo, que ela já esteja o mesmo conhecimento que você. Não pode forçar a situação. Quando você força a situação, você acaba atrapalhando. E às vezes, muitas vezes acontece, você querer forçar uma situação e a pessoa que está começando a querer despertar, ter aquela vontade, aquela vontade de despertar, e você acaba cessando essa vontade, porque você é chato, você, como diz no Rio Grande do Sul, você é guará, porque, ou seja, chato ao extremo, né? Você acaba prejudicando e deixando a pessoa mais estagnada do que avançando, querer avançar. E isso também atrapalha bastante a gente, não é, Lara? É verdade, Jefferson. Você disse uma coisa interessante, porque acontece isso mesmo, né? A gente começa ali o nosso processo de despertar e às vezes a gente acha, né, já sei tudo ali, vou contar para fulano, vou contar, você tem que vir comigo para esse negócio, né? Às vezes a gente, por exemplo, igual aconteceu comigo, né? Sair da religião católica para o espiritismo, né? Quando eu fui a primeira vez no centro espírita, não, você tem que vir comigo porque é muito legal, não sei o quê. E não é. Cada um de nós tem realmente o seu momento de despertar, né? A gente não tem jeito da gente querer que o outro desperte no mesmo momento que nós. Isso não vai acontecer, né? E agora, e você disse uma coisa interessante, Jefferson, sabe o que que é? É que às vezes, nesse processo de despertamento, pode acontecer o contrário, né? Não é a gente querer impor o outro, acontece um afastamento das pessoas que a gente gosta porque a gente está passando pelo despertar. Por quê? Porque você já não quer fazer os mesmos programas, você já não quer ir para baladinha todo dia, você já não quer beber sempre, você já não quer fazer as artes que você fazia antes, né? Então, o que acontece? Às vezes acontece um afastamento natural das amizades que você tem, e isso não tem problema, gente, porque cada um de nós tem o seu momento de despertar. Então, a gente tem que fazer seguir em frente, sempre. Né? Não tem problema. Às vezes acontece do outro começar a te julgar, né? Fala assim, lá vem o beato, né? Lá vem o beato. Deixa para lá. Faça a sua parte. Continue caminhando sempre. Na hora que o outro se atentar para a necessidade de despertar e que ele começar o processo dele, ele vai compreender o seu processo também, né? Então, assim, a gente tem que deixar a vida correr, cada um vai ter o seu momento, né? E a gente tem que lembrar que esse é um planeta de provas e expiações, né? Um planeta difícil. E, gente, num planeta como o nosso, nós somos assim espíritos bem infantis ainda, né? Emmanuel diz isso lá no livro Mais Perto. O Emmanuel tem uma mensagem muito bacana que chama Acorda e Vive. E ele diz isso, ele fala assim, olha, espiritualmente falando, a Terra, para os grandes seres que já se angelizaram, oferece o espetáculo de berçário imenso, onde o espírito humano continua dormindo na infantilidade que lhe caracteriza a evolução iniciante. E é assim mesmo. Vocês querem exemplo? A maioria da humanidade, gente, ainda se encontra ali estático, cristalizado mesmo na ignorância, né? Como se estivesse sonâmbulo, hipnotizado pelas suas próprias criações, vivendo de forma desequilibrada mesmo, né? Quantos de nós não ficamos ali sonhando com dominação, com poder, né? Com riqueza exagerada, né?
Ou acontece o contrário também, né? Ao invés de você querer isso, você se vê como vítima, né? Da infelicidade do mundo. Ah, meu Deus, né? Deus não gosta de mim porque minha vida é assim, fica se vitimizando ali, né? Como um verdadeiro mendigo espiritual. E também tem aquelas pessoas que acontece de passar por, claro, passa por necessidade material, tem muita gente passando por necessidade material, muita gente passando privação até de alimento, passando fome, mas o que acontece? Tem gente que passa por isso e vai superar. Agora, tem algumas pessoas, gente, que estão passando por essa questão da provação material, às vezes realmente passando necessidade de passar fome, de não ter o que comer, mas elas ficam ali como se tivessem sido vitimadas pela loucura, né? Emmanuel diz isso, porque começa a amontoar coisas dentro de casa sem utilidade, sem proveito, até lixo mesmo, né? E isso é um sinal de desequilíbrio. Tem aqueles também que, né, os nossos aí políticos, né, que administram aí os bens públicos, né, como se fossem seus, né, são meus bens, né? A gente deve ver muito isso, gente, é no mundo inteiro, né? Tem aqueles que fazem culto ao corpo como se o corpo fosse a única coisa importante. Não é, gente? Saúde é importante. A gente tem que cuidar da saúde do nosso corpo, né? A gente precisa não beber, não fumar, não usar drogas, não comer em excesso, né? A gente tem que cuidar do nosso corpo, mas a gente não pode esquecer de cuidar do nosso emocional, do nosso intelecto, da vida espiritual, não pode. Né? A vida não é compartimentada, não, gente, é tudo junto e misturado. Aquilo que eu faço no setor da minha vida impacta em todos os outros setores, né? Não tem uma caixinha para guardar, né? A nossa caixinha que é trabalho, essa caixinha que é família, essa caixinha que é diversão, essa caixinha aqui é o dia que eu vou na igreja. Não, gente, não tem caixinhas, não, é tudo junto e misturado, né? Então, a gente observa, né, que a maioria da humanidade, como Emmanuel diz, né, ainda centraliza a atenção no outro, né? O que o outro vai achar, né? Ah, não estou fazendo isso porque o outro está fazendo, e esquece de você mesmo, como indivíduo independente, criado por Deus para evoluir. E a evolução, gente, é individual. Ninguém vai trilhar o seu caminho por você, não. O caminho da nossa evolução é a gente que trilha. Ninguém vai te pegar no colo e te carregar. É o nosso esforço de fazer a caminhada, é o nosso esforço de prosseguir na jornada. Né? Então, Jefferson, eu acho que, assim, que quando a gente fica livre, sabe, dessa questão dessa ociosidade mental, né? Porque quando a gente está muito ligado no mundo material, né? A gente fica meio ansioso mentalmente, né? Por essas questões mais dignificantes, né? Que a gente fica livre desse entorpecimento, dessa anestesia, a gente começa a perceber que é necessário apurar a nossa visão, né? A fim de que a gente enxergue, gente, o roteiro luminoso que Jesus deixou para a nossa evolução, né? Jesus não disse para nós: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele nos deixou a instrução, ele nos deixou o caminho. É a ele que nós devemos seguir. Né? Então, nós temos que ter isso em mente. Porque se a gente estiver realmente disposto a ver, gente, a gente vai identificar ao nosso redor a sementeira pronta para a nossa semeadura. Né? Mas que semente eu estou disposta a plantar? O que eu espero colher? Porque há inúmeras possibilidades de trabalho, de serviço no bem, gente. Agora, é preciso o nosso esforço próprio, né? Essa questão do despertamento, ela é importante por conta disso, porque você passa a enxergar que a vida só te dá aquilo que você oferece. Ou seja, eu só colho o que eu planto. Eu sempre falo, ninguém que planta urtiga vai colher margarida.
Se você plantou urtiga, você vai colher urtiga. Se você plantou espinheiro, você vai colher espinheiro. Agora, se você plantou margarida, é margarida, girassol é girassol. Né? O Emmanuel diz uma coisa muito interessante, né? Ele fala assim, que se a dor nos visita, né? Se a indagação nos convoca ao conhecimento, se a curiosidade nos convida a nos melhorarmos, né? A fazermos a nossa reforma interior, se o mundo está solicitando a nossa renovação, a gente precisa lembrar que Deus está reconhecendo o nosso amadurecimento para a vida, né? Para essa vida que nunca morre, gente. Né? Então é por isso que Deus está ofertando para nós a oportunidade do necessário despertamento. Né? Então, se eu já estou passando por momentos de dor, se eu já começo a ter essas questões na minha cabeça, né? Se eu já quero buscar um pouco mais de conhecimento, né? Se eu falo, nossa, mas eu não estou gostando disso que eu estou vivendo, eu não estou gostando de ser assim. Se você já está procurando se melhorar, pode ter certeza, é o Pai que está colocando na sua vida, reconhecendo que você já amadureceu um bocado para você poder despertar para as questões espirituais. E é necessário, gente, acordar e viver para essa realidade que nos rodeia. A gente precisa acordar e servir. A nossa necessidade é essa, acordar e servir. Porque quando a gente serve, a gente começa a se encontrar num nível mais alto, né? E Emmanuel diz uma coisa muito bacana, que ele fala assim, quando a gente entende a necessidade de servir e que a gente já compreende que servindo a gente já se coloca numa posição melhor na vida, a gente está tecendo as nossas próprias asas para esse voo rumo à nossa própria libertação. Né? Como que a gente se liberta, gente? É na evolução. E como que a gente evolui? Conhecimento, sabedoria e amor. Né? Sabedoria começa na aquisição de conhecimento e autoconhecimento. E o amor começa na prática do bem. O André Luiz tem um livro que chama Apostilas da Vida, pelo Chico Xavier também, né? E ele diz ele diz uma coisa muito legal, sabe, Jefferson? Que ele fala assim: olha, claro que a gente tem que ouvir nessas questões do despertar, né, as palavras daqueles que já passaram por isso, que já nos antecederam na ascensão à vida superior. Mas antes disso, a gente tem que buscar a comunicação com os mortos da Terra. Quem que são os mortos da Terra? Aqueles que ainda estão dormindo, né, na ignorância das leis de Deus, né, estão dormindo frente à mensagem da vida imortal. Então, há necessidade da gente trabalhar isso. A gente começou o nosso processo de despertamento, se a gente já tem algum conhecimento, a gente precisa fazer esse movimento de acordar o outro sem imposição, né, sem vilipendiar o direito do outro, né? Mas acordar através do nosso exemplo, da nossa fé, né? Esses que ainda estão dormindo nessa. Gente, a vida é uma jornada maravilhosa, né? Com todas as dificuldades. Como que a gente fica feliz quando a gente supera um obstáculo, quando a gente supera uma dificuldade? Né? Então, é uma jornada maravilhosa. A gente não pode guardar o coração indiferente, rígido, ante essas pessoas que ainda não acordaram. Né? A gente precisa se levantar e levantar aqueles que ainda estão ali com a existência como se fosse um cemitério de impossibilidade, né? Que só reclama, só sofre, né? Que tem os sentimentos ali enregelados no egoísmo, no orgulho. Aquele, gente, que tem um materialismo exagerado, né? Que nada é suficiente para ele, né? Sempre quer mais, quer mais. E, gente, a gente precisa ajudar a acordar essas pessoas também, sem ferir o direito deles de quererem de querer acordar ou não. Se não quer acordar, não quer, você não tem que ficar lá insistindo igual um chato. Cada um vai ter
o seu próprio momento de despertar. Então, é preciso que a gente faça esse movimento de estender os braços, né, para essas pessoas que ainda estão anestesiadas, né, no mundo material, só voltadas para o mundo material. Gente, o trabalho espera por nós, gente. A gente precisa trabalhar tanto no nosso despertamento, como também acordando os nossos companheiros aí, né, na renovação que é necessária a cada um de nós, gente. É assim, né? Afinal de contas, né, o nosso caminho é em direção à luz e não às trevas. Verdade, Lara. Muito bom. E também a gente conhece também pessoas, né, que elas têm um nível de ceticismo muito grande, né, e que elas não vão aceitar o que você quer expor para elas, talvez elas não vão aceitar. Vai ter um momento dela despertar, vai ter um momento dela acordar, e muitas vezes as pessoas acordam, né, como por exemplo, tem vários relatos na internet, no YouTube mesmo, de pessoas que, pô, através de uma experiência quase morte, né, vai se despertar para a realidade. Opa, ligou um gatilho, opa, o que aconteceu aqui, né? Então, deixa eu voltar para o caminho correto. Então, a gente tem várias histórias aí, vários canais que abordam sobre QM, que as pessoas são céticas, não acreditam em nada, e acabam despertando, né, após a experiência. E tem um livro do André Luiz Ruiz, que é a saúde do espírito, de Bezerra de Menezes, que fala uma situação muito interessante de um médico que não acreditava em Deus, né? Achava que ele curava, não é Deus que curava. Então as pessoas chegavam lá, os pacientes, falavam assim, muito obrigado, doutor. Primeiramente agradeço a Deus por a oportunidade de estar aqui aprendendo, né? O senhor ter me curado. E agradeço a Deus, né, porque foi Deus que me curou. E o médico não queria saber de Deus, né? Não aceitava Deus. Só, não sendo muito extenso, mas sendo breve na história, no final das contas, chegou um momento que o médico estava se preparando para uma cirurgia, né? Os companheiros dele chegaram assim, doutor, nós precisamos que você vá consultar, fazer uma cirurgia urgente no paciente que está à beira da morte. Aí o médico chegou lá, viu que era o seu filho que tinha corrido um acidente de moto, né? E ele estava em um estado muito grave, que ele estava partindo praticamente, né? Então o médico olhou assim, a situação, viu que não tinha o que fazer, ele se encerrou num canto, né? Afastado de todo mundo e começou a fazer uma oração. Assim, se o Senhor mesmo, Deus, se o Senhor mesmo existe, cura e ajuda meu filho, ajuda eu a curar meu filho, a fazer a cirurgia correta no meu filho, poder curar ele voltar à vida. E passou, fez a cirurgia, tudo certo, e aí, a partir daí que começou a entender. Então, são situações como essa que a gente acaba percebendo que todo mundo tem esse momento certo. Não adianta a gente querer forçar uma situação. Só vai prejudicar a pessoa, vai prejudicar a você mesmo. Você vai perder, vai desgastar muito tempo, muita energia. Uma pessoa que não quer acordar, que não quer despertar ainda. Assim como muitas pessoas despertam já na infância, né? Como a Lara falou bem no início, através da mediunidade. E realmente a mediunidade ele é um caminho de despertamento. É um caminho que te leva a você a acordar, a vivenciar o mundo espiritual, a vivenciar, a questionar-se, né, da materialidade que existe no seu redor, né, que existe algo além, que Deus existe, que Deus está presente em tudo, em todos. E isso, então, basicamente, você tem que entender que o despertamento virá cedo ou tarde virá. Então, cabe você estudando, se conhecendo, se aperfeiçoando. E quando a pessoa começar a despertar, aí você começa a introduzir ela, começa a ajudar ela, né? A responder alguns questionamentos que ela possa ter, leve ela numa região, né? Não necessariamente no centro espírita, né? Se você não quiser ser espírita. Mas se você é espírita, leva no centro espírita, né? Passa as obras de Kardec, de Chico, né? E então é basicamente isso que a gente tem que ter noção. E tem outras questões também que ocorre despertamento, que acho que eu já falei no início, que é a questão da doença, né, doença terminal. É uma questão também que faz com que a gente veja, e a doença, às vezes, não sei, né, às vezes acho que é providencial a doença ocorrer naquela pessoa, para que a pessoa possa acordar. Um exemplo, a pessoa está ali usando muita droga, bebendo muito álcool, usando muito cigarro,
e acontece uma doença muito grave na pessoa, e a pessoa começa, poxa, eu desperdicei minha vida toda nesses vícios, né, essas coisas que não vão me levar a lugar nenhum. Então deixa eu me entregar a Deus um pouquinho, porque assim eu vou, na consciência da pessoa, né? Assim eu vou chegar melhor lá, né? Deus, vou aceitar Deus e Deus vai aceitar no céu. E às vezes a pessoa não desencarna, a pessoa passa por aquela doença, ela supera aquela doença, ela vence essa doença e acaba sendo um trabalhador voluntário e valoroso para a doutrina espírita, para a sua religião, né? Então, isso é uma coisa muito interessante. E já falando em espiritismo, Lara, gostaria de saber se você pudesse falar um pouquinho como que o espiritismo pode ajudar as pessoas nessa parte de processo de despertamento, desse processo de despertar do ser. E pode, viu, Jefferson? Com certeza pode muito, porque você vê, o espiritismo é uma ciência, uma filosofia, né? Uma doutrina consoladora, gente, consoladora. Então, quantas vezes a gente, na hora do aperto, a gente não corre atrás da explicação, né? Ou passando, ou porque a gente está passando por uma doença, ou porque a gente está passando uma situação muito difícil, e a gente vai e pede socorro. E o espiritismo, ele ajuda na questão do despertamento, por quê? Porque ele explica os acontecimentos da vida, né? Uma bruxinha aqui, gente. Ele explica os acontecimentos da vida. Ele explica o porquê você está passando por aquilo, né? Por que você está passando pela doença? Por que você está passando pelo desemprego? Por que você está com um filho problemático em casa? Explica as nossas relações, né, de uns com os outros. Então, o espiritismo é realmente essencial no despertamento para os valores espirituais, né, para os valores verdadeiros da vida. É só a gente lembrar, né, de Leon Denis, lá no livro Depois da Morte, que ele fala, né, olha como o espiritismo é importante. Ele fala que o evento do espiritismo é um dos maiores acontecimentos da história do mundo, para ninguém se enganar, porque realmente é, né? O espiritismo traz, gente, essa possibilidade da gente de intercâmbio com o mundo espiritual de uma forma consciente, né? Porque, gente, esse intercâmbio ele acontece desde que o homem é homem, né? Sempre teve esse intercâmbio. Mas o espiritismo ele traz a explicação. Ele fala, é assim, a manifestação desse espírito, como você distingue um espírito bom de um espírito mau, de um espírito leviano, de um espírito mentiroso, como você compreende a comunicação de um espírito. O espiritismo veio trazer a explicação das parábolas de Jesus, né? Porque ele teve que falar por parábola, né? O homem naquela época não tinha capacidade para compreender os ensinamentos que ele queria trazer, então ele teve que falar por parábolas, né? O Espiritismo vem explicar essas parábolas. Então, assim, a doutrina espírita, gente, é extremamente importante para a questão do nosso despertamento, né? Eu gosto muito do Leon Denis, aconselho demais a leitura dos livros do Leon Denis, porque eles são. Leon Denis é considerado poeta do espiritismo, né? Escreve de uma forma bonita, que você consegue compreender, fazendo analogias, então é muito interessante. E ele fala o seguinte: olha a importância do espiritismo, porque o espiritismo ele vincula a alma humana, que ainda é ali meio incerta, meio débil, né? Num mundo igual ao nosso de provas e expiação, infantil, né? Como diz o Emmanuel, ele vincula a alma humana asas que são poderosas para nos elevar às alturas, onde a gente vai conseguir abranger a harmonia das leis de Deus, a harmonia dos mundos. E aí a gente passa a ter uma visão clara do nosso destino como homem. Qual é o nosso destino, gente? É voltar ao Pai. É o nosso esclarecimento, a nossa evolução, é trabalhar, é conquistar a sabedoria, o amor, né? Então,
É muito interessante, porque qual que é a finalidade do espiritismo? É contribuir para o nosso aperfeiçoamento, é contribuir para o nosso despertamento, para as realidades da vida, para as realidades espirituais, para os valores verdadeiros, né? Então, só que tem uma coisa, viu, gente? A gente não pode fazer mau uso. Leon Denis fala isso lá no livro Porquê da Vida. A gente não pode fazer mau uso do espiritismo para a gente não se tornar vítima de espíritos inferiores, né? Porque a gente vê muita gente aí com uma capacidade mediúnica bem acentuada e que utiliza de forma errada, né? Utiliza para o mal. E aí você fica à mercê ali de espíritos inferiores, até de espíritos trevosos mesmo. Então, assim, o espiritismo, gente, é muito importante. Tem até na Revista Espírita de 1867, o Allan Kardec fala da questão do espiritismo, né? Porque o espiritismo foi muito atacado, até hoje, né? Mas no nascer ali do espiritismo, ele foi muito atacado, e o Leon Denis tem um artigo belíssimo na Revista Espírita de 1867, fevereiro de 1867, que é o título Liberdade, eu esqueci o título agora, Liberdade, Livre Pensar e Liberdade de Consciência. E ele vai explicando, né, quem acredita no espiritismo, por que o espiritismo é tão robusto, né, por que ele é atrelado à ciência. E, gente, ele diz uma frase que para mim é perfeita, né? Quando ele faz uma comparação ali do espiritismo com outras religiões, porque ele diz assim, olha, a maioria das religiões diz assim para você: crede primeiro e depois acreditareis se quiserdes. Não, exatamente. Crede primeiro e depois compreendereis se puderdes. O Espiritismo não. O Espiritismo diz assim: compreenda primeiro e depois acredite se quiser. E, gente, o fato de você compreender antes de você acreditar, sem ter a menor noção do porquê que você está acreditando naquilo, já mostra a essência maravilhosa e com uma clareza imensa do Espiritismo. Ou seja, você não tem que vir até nós e crer sem você compreender. Não, vem, compreenda. Compreenda primeiro o que está sendo dito, estude, compreenda, e depois você acredita nisso, se você escolher acreditar, se fizer sentido para você. Então, gente, é maravilhoso isso. Então, o Espiritismo realmente é uma ferramenta maravilhosa. O Kardec fala: vede, observai, comparai e venha a nós livremente, se isso convém a você. Né? Ele não te impõe nada, o Espiritismo não te impõe. Ele fala: vem cá, vamos estudar, compreende isso aqui. Se você acreditar, beleza, você continua. Se não, você procura aquilo que for melhor para você. Né? Ele te dá essa liberdade. É por isso que o artigo chama livre pensar e liberdade de consciência. Né? Porque é justamente nesse ponto de você passar a compreender primeiro, que aí, gente, quando a gente compreende, a gente está fazendo o nosso despertamento. Né? Essa é a importância do Espiritismo. Muito bom, Lara. E eu vou fazer minhas considerações finais, então. Baseando nisso que você falou, muito interessante que o Espiritismo ele tem essa abordagem mais de livre pensamento, né? Ele te dá a liberdade de você pensar de acordo com o seu atual grau evolutivo, né? E você, então, discernir se você acha que aquilo é correto, se aquilo está certo, ou se aquilo tá com dúvida, vou deixar na gaveta, né? Mais à frente vou ver se está certo ou errado. Então, essa liberdade que o Espiritismo nos traz, através da raciocínio lógico, né? Ele traz para nós uma condição de a gente poder colocar sobre a mesa, né? Todas as situações do dia a dia. E a gente, quando começa a estudar, começa a se aprimorar, entender, compreender, a gente vai ter um discernimento de que a gente não precisa
de ter tudo, como posso dizer, tudo assim 100% certo, né? Por quê? Porque a gente vai errar um momento ou outro, a gente vai ter um equívoco ali, um percalço aqui, que a gente vai tropeçar, mas isso faz parte. E isso nos dá a chance da gente olhar aquele erro, ver assim, opa, errei aqui por causa disso, disso, disso. E aí o Espiritismo nos orienta, né, que a gente pode, então, ter esse recomeço, esse raciocínio de refazer aquela situação, né, e a gente pode seguir sem errar. Então, como diz o ditado, né, quando a gente sabe do erro, melhor, se a gente errar uma vez, tudo bem, se errar duas, porque é burro demais, né? Então, a gente tem que pensar que uma das características do Espiritismo é você poder compreender, você poder entender, eles põem você todos os caminhos possíveis, né? Isso você vê bastante nisso na parte de Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, tem várias teorias que ele fala sobre, por exemplo, o Céu e o Inferno, várias teorias sobre o Inferno, várias religiões, várias ideias espirituais ou materialistas do que é inferno, e você escolhe qual que você quer, qual que você se adequa mais ao seu entendimento, ao seu processo evolutivo. E isso que eu acho muito interessante o Espiritismo, porque te dá essa noção, essa ideia de conhecimento. Te aborda todas as vias, né? E você escolhe qual que você quer. Então, baseado nisso, acho que se você realmente quiser despertar e conhecer o Espiritismo, estude bastante as obras de Kardec, principalmente também de Chico, de Leon Denis, que vão te ajudar bastante. Para mim, meu ponto de vista, para mim, isso estou falando para mim, que serve para mim, acho que as obras do Chico e do Kardec são aquelas que mais me dá mais substância na questão de entendimento, né? E eu vejo assim, nas obras de Chico Xavier, de Kardec, muitos conhecimentos que me dão entendimento, que a gente vejo assim, poxa, isso que eu estou lendo agora, isso que estou aprendendo agora, eu já sabia, ou já estava no meu subconsciente. Às vezes eu me pego surpreso, né, porque eu já sabia, porque já tinha conhecimento, já tinha uma familiaridade com aquilo. Isso você vai perceber também, né? Então, acho que é interessante a gente sempre buscar o estudo, buscar entender e também, né, se respeitar os seus limites, porque, embora você esteja disposto a aprender, você tem um certo limite de entendimento. Então, se você não tem um viés científico, você não vai conseguir entender a evolução do Exmundo, que é uma obra mais científica, termos mais técnicos, né? Então, então, a gente não tem que sentir triste porque a gente não entendeu uma parte ou outra, mas se você entender e seguir ali o que é o homem de bem, você vai estar no caminho certo, você vai poder entender que Jesus quer de nós, que o Espiritismo traz para nós, que é a evolução e se tornar um homem de bem. É isso como a Lara falou, né? A gente buscar Deus, né? Então, Lara, eu gostaria que você fizesse essas considerações finais para a gente poder encerrar o vídeo de hoje. Pessoal, querem um exemplo de despertamento maravilhoso? Leiam a parábola do filho pródigo, porque esse cair em si é o despertamento do filho pródigo, né? Do filho mais novo, que estava ali voltado para as questões espirituais, para as questões materiais, né, da vida, só voltado ali para a gastança, né, para baderna e tudo. E o que ele acontece com ele? Ele cansa de sofrer, né? Ele cansa de sofrer e busca então pensar no pai, na vida que ele tinha com o pai, né? E a analogia que a gente faz é exatamente essa. Quando o nosso espírito está cansado de sofrimento, quando a gente começa a questionar, a gente volta os nossos olhos invariavelmente para o Criador, né? A gente busca esse amor do pai para nos acolher nas nossas dificuldades. E aí a gente cai em si. É o nosso despertamento. Fala, opa, tem muito mais coisa aqui do que o mundo material, né? Essa parábola que usa essa expressão cair em si é o verdadeiro despertamento, gente. Despertamento daquele filho
que resolveu voltar aos braços paternos, né? É a analogia. Você cansa de sofrer, você cansa dos seus enganos, você começa a questionar o porquê que você está escolhendo esse caminho, por que você está fazendo isso. Você cansa dessa vida de desesperança, né? De tristeza, de dificuldade. E quando a gente faz isso, a gente quer voltar para a segurança. E quem é o nosso porto seguro? Deus. Deus é o nosso porto seguro. É o Pai que nos acolhe amorosamente, sempre. Então, vamos abrir os nossos olhos para essa necessidade da nossa melhoria, do nosso despertamento para os valores espirituais, né, para esses valores mais robustos da vida. E olha, se você é espírita, se você não é, procura ler alguma coisa sobre o espiritismo, as obras do Chico Xavier, porque elas são excelentes como um caminho ali, um primeiro contato para você pensar assim, opa, tem mais coisa aí além da matéria, né? Eu posso buscar outras questões e começar a compreender outras questões. Então, gente, vamos caminhar, fazer essa jornada evolutiva, mas vamos providenciar rapidamente o nosso despertamento, porque já passou da hora, né? É verdade, Lara, muito bom. Só para completar um pouquinho rapidamente, é interessante que a Lara abordou do parábola do filho pródigo, né? Que se a gente for perceber, na parábola tem ali, né, que o pai fala assim, não, se você te dou dinheiro, tudo bem, te dou outra parte da herança, mas se você sair cair no mundo, o mundo vai te usar, vai te roubar e você vai ficar sem nada. E realmente foi isso que aconteceu, né? Então a gente pode perceber, e o espiritismo é como se fosse o pai do filho, né? Ele ensina as vias e você escolhe se você quer seguir ou não, né? Bem isso mesmo. Muito bom. Pessoal, obrigado a todos pela companhia, tá? Agradeço a companhia de vocês terem ficado até aqui. Deixa aqui no comentário, então, as redes sociais do site da Lara e o meu. E se inscreva no canal, deixe seu like, compartilhe, comente, divulgue esse vídeo para outras pessoas que estão despertando ou que querem despertar. Vai ser muito útil para elas, vai ser um conteúdo muito bom para elas poderem também ter um caminho reto aí para poder seguir. Tá bom, pessoal? Boa noite, Lara. Boa noite, Jefferson. Muito obrigada por mais uma vez aí a companhia. A gente está aqui conversando. Obrigada a você que esteve conosco até agora e fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Gente, até a próxima. Que assim seja. Até mais. Boa noite.